Olá, amigos, espero que você esteja bem, espero que você esteja gostando da nossa série dos Salmos. E hoje, mais uma vez, vamos abrir a Bíblia e darmos continuidade a esse maravilhoso livro que tem nos inspirado, que tem falado ao nosso coração, que tem transformado vidas. Quando olho para o nosso mundo e vejo as situações que nos envolvem, tantas coisas que nos tiram a paz, algumas delas nos levam a ficar chateados, irritados, a brigarmos com pessoas e até mesmo a brigarmos com Deus. Eu fico imaginando que no mundo ideal, ninguém nunca iria precisar pedir perdão ou desculpas por nada a ninguém. Mas acontece que, infelizmente, nós não vivemos num mundo ideal. Eu até diria que nós vivemos muito longe de podermos dizer que este mundo é ideal. Então, a necessidade do perdão é algo constante. Porque dia a dia acabamos nos desentendendo, é com o esposo, é com a esposa, são com os filhos, é no trabalho, é na igreja, é com o vizinho, é no trânsito, enfim. São tantos desentendimentos e o perdão é necessário para uma vida de paz, de tranquilidade. Se não bastasse apenas essas questões, nós também temos que lembrar que temos uma natureza pecaminosa, que nos leva muitas vezes a cometer pecados, mesmo que não queiramos. E assim, perdoar e pedir perdão são realidades constantes em nossa vida. Davi era um homem que entendia bem essa questão. Não só errou e necessitou do perdão, mas também erraram com ele e ele precisou dar o perdão a pessoas. Então, nesta manhã, ou nesse dia, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 32. Vamos ver aqui como Davi descreve a maravilha do perdão que Deus nos oferece. E a Bíblia diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos aos justos. Exultai, todos vós que sois retos de coração. No Salmo 32, Davi ele abre o seu coração para essa grande maravilha e realidade do perdão. Davi, certa ocasião, ele teve oportunidades de vingar-se quando Saul o perseguia, mas ele preferiu deixar Saul em paz. E até foi mais adiante, disse assim: ai de mim, levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi entendia o que era perdoar alguém, mas Davi também entendia o que era ser perdoado. Em outra ocasião, Davi estava em seu palácio e ele avista do alto do palácio uma mulher que se banhava ali perto. Era Batseba. Então Davi, agora, sem pensar no que estava fazendo, ele traz aquela mulher para o palácio, ele se deita com ela, cometendo assim um pecado grave. Se já não bastasse este erro, ele ainda provocou a morte de Urias, que era o esposo de Batseba, a fim de tentar ocultar as consequências de seu pecado. Então Davi, ele também entendia o que precisava fazer para ser perdoado. E agora,
Aqui no Salmo 32, Davi começa a refletir este anseio, a angústia que existe no coração de todos aqueles que pecam e sentem, como ele diz aqui, a mão de Deus pesando sobre ele todos os dias. Mas para Davi pedir perdão por seus pecados, ele teve que reconhecer algumas coisas em sua vida. E eu imagino que você também nunca vai pedir perdão se você não reconhecer pelo menos 3 coisas. A primeira delas, só pede perdão aquele que reconhece que errou. Quando a pessoa não entende que está errada, quando ela acredita que não fez nada de mal, ela não vai pedir perdão. Pedir perdão pelo quê? Eu não fiz nada de errado. Então, a primeira coisa que nós precisamos é reconhecer o nosso erro. Quando eu reconheço o meu erro, eu entendo que agora eu preciso ir em busca de algo que possa resolver aquele problema, sanar o meu erro. Então eu preciso reconhecer o meu pecado, reconhecer que eu errei. Segunda coisa é que só pede perdão aquele que reconhece que sozinho não pode fazer nada. Eu por mim mesmo não tenho condições de nada. Jesus já havia falado isso, ou vai falar isso mais adiante, quando ele descreve ali uma história sobre a videira e seus ramos em João capítulo 15, e ele fala justamente isso no verso 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Precisamos de Jesus, porque somente Ele tem condições de nos trazer o perdão, somente Ele tem condições de nos devolver a paz. Só Jesus pode resolver o nosso problema. Ainda, só pede perdão aquele que aceita a possibilidade das consequências. Saiba que os nossos erros, infelizmente, sempre trarão consequências. Alguns em maior grau, outros em menor. Mas todos os erros trazem consequências. Deus, em sua misericórdia, pode diminuir um pouco estes resultados. Mas, infelizmente, todo erro sempre traz alguma consequência. Então, para pedir perdão, eu preciso reconhecer meu erro, eu preciso lembrar e perceber que sozinho eu não posso fazer nada, e eu preciso estar ciente de que consequências poderão e virão à minha vida. Geralmente, o ser humano ele não faz assim. Nós, quando cometemos um erro, a tendência humana é tentar esconder aquilo que fez de errado, é tentar aplacar as consequências, é tentar negar o erro, é tentar colocar a culpa sobre outros. Enfim, nós muitas vezes não reconhecemos o nosso erro. Antes, nós preferimos culpar a outros. Na minha vida ministerial, eu já conversei com muitas e muitas pessoas. Já trabalhei em diversos lugares. E todos os lugares, não importa como era a pessoa, uma coisa em comum muitos tinham: não reconhecer o seu erro. Tentar acusar outra pessoa por seu pecado. Agora mesmo, eu fico conversando com uma pessoa que tem passado por um dilema familiar. A filha desta irmã que veio conversar comigo a acusou de alguns erros que ela mesma cometeu, a filha cometeu. E não entendendo o seu pecado, acusou a mãe, se afastou da mãe e vive como se nada tivesse acontecido. E é triste ver isso porque a pessoa não reconhecer o seu erro, ela não vai em busca do perdão. Nós precisamos hoje olhar para dentro de nós, sentir a dor que o pecado nos traz e buscar a solução em nosso Deus. Durante algum tempo, Davi também não reconhecia o seu pecado. Durante algum tempo, Davi tentou viver de forma tranquila ou aparentemente tranquila. Quem sabe tentando negar na sua mente o erro que ele havia cometido, porque se ele negasse para si mesmo, quem sabe pensava ele, o meu coração vai ficar calmo, eu vou conseguir dormir tranquilo. Então, Davi tentou negar, tentou fugir das consequências, tentou resolver o problema, mas isso não acontece por muito tempo. Por mais que a gente negue o nosso erro, tente fugir do nosso pecado, das consequências do nosso pecado, uma hora, infelizmente, nós vamos sentir, porque Deus está com a mão dele sobre nós.
Deus não faz isso para nos castigar. Deus faz isso para que possamos sentir que Ele está ali, que Ele quer nos salvar, que Ele quer nos trazer a paz. E muitas vezes, só colocando a mão dele sobre nós, é que nós vamos perceber que algo nos incomoda e nós precisamos fazer algo para que aquilo seja resolvido. E então vamos a Deus. Davi, ele, quando cometeu um pecado, o primeiro pecado, e não foi a Deus para resolver aquele pecado, outros mais foram vindo após aquele. Davi havia adulterado. Se ele tivesse, naquele momento, pensado assim, eu errei, eu sou culpado de ter provocado este pecado, então eu vou em busca do meu Deus, vou pedir que Ele me perdoe e vou resolver essa situação. Talvez Davi não tivesse seguido no seu pecado. Mas quando eu cometo um erro, um primeiro pecado, e eu não vou em busca de Deus para receber o perdão, outros pecados mais vão vindo em consequência daquele primeiro. Então Davi adulterou. Agora, na expectativa de tentar resolver aquele problema, Davi se tornou coautor de um assassinato, porque agora envia Urias para a frente da batalha, para justamente ser morto. Então Davi torna-se coautor de um assassinato. Davi tornou-se mentiroso, Davi cobiçou a mulher do próximo, Davi roubou o que não lhe pertencia. Então veja que um primeiro pecado trouxe outros mais juntamente com ele. E tudo por quê? Porque Davi não foi capaz de, diante do primeiro pecado, reconhecer o seu erro e buscar a solução em Deus. Eu não sei como está a sua vida neste momento. Tem algum pecado que o incomoda? Há alguma coisa na sua vida que precisa ser resolvida? Não deixe para amanhã, porque quanto mais você vai postergando o perdão, quanto mais você vai deixando para trás o momento de buscar a Deus e de ser perdoado, outros pecados mais vão se unindo a este primeiro. E a paz nunca vai voltar. Deus hoje quer nos restaurar. Ele quer nos dar a paz. Muitas vezes Deus vai usar diferentes maneiras para ser a mão sobre o nosso ombro. Muitas vezes Deus vai usar a mão dele pesando sobre nós de diversas maneiras. Em algum momento ele pode usar um familiar seu para conversar com você, outras vezes um amigo, outras vezes o pastor da sua igreja ou algum membro que está ali abrindo a palavra e compartilhando naquele dia. Quem sabe Deus está usando agora este vídeo para chegar ao seu coração. Com Davi, Deus usou o profeta Natã. Natã teve que ir ao palácio, teve que contar uma parábola para Davi, teve que contar toda aquela história relatada lá em 2 Samuel capítulo 12. E então, naquele momento, Davi, irado com a história que Natã contou de um homem que recebeu um viajante em sua casa, e aquele homem tinha em seu rebanho muitos animais, mas foi na casa do vizinho, pegou sua única cordeirinha para oferecer ao viajante. Davi, então, irado, agora ouve de Natã a sentença: não, Davi, não fique irado, porque você é este homem. Você foi à casa do vizinho, você pegou a única cordeirinha, a mulher do próximo. Você é o errado aqui. Você é o pecador aqui. Davi, que durante tanto tempo tentou esconder aquele pecado, tentou negar para si mesmo o seu pecado, agora vê-se diante desta nova realidade. Alguém tendo que abrir os seus olhos para que ele pudesse entender o mal que havia cometido. A escritora cristã Ellen White, num livro chamado Patriarcas e Profetas, na página 777, ela comenta um pouco a respeito deste momento na vida de Davi. E ela diz assim: durante um ano inteiro, após a sua queda, Davi viveu em aparente segurança. Não havia prova externa do desagrado de Deus. Durante um ano inteiro, Davi cometeu pecado, e durante todo aquele período, parece que nada de mal havia acontecido. Deus ainda não havia colocado a mão de forma mais pesada sobre ele. Deus, imagino sim, veio conversando com Davi, tentando levá-lo ao arrependimento,
a confissão de seu pecado, mas só quando Natã chegou e revelou para Davi o que ele havia feito, é que ele entendeu o seu pecado. Muito tempo Davi ficou assim. Quem sabe muito tempo você está assim também. Tentando negar alguma coisa que você fez. Tentando esconder de você e dos outros alguma coisa que você fez. Saiba que Deus viu e Deus vê. Mas Deus não está aqui para te condenar, muito pelo contrário, Deus está aqui para te salvar. E Ele usa diferentes maneiras para alcançar o seu coração. Davi agora demonstra a grandeza do perdão que Deus ofereceu a ele e oferece também a nós, ao descrever aqui no Salmo 32 algo que eu acho magnífico. Quando nós estudamos a Bíblia com profundidade e olhamos o teor bíblico, a maneira como os autores escrevem e escreveram, ou melhor, escreveram apenas, porque ninguém mais está vivo, mas como é que os autores escreveram aqui o texto bíblico, nós percebemos algo maravilhoso. E Davi, aqui no Salmo 32, no verso 1, ele traz 4 palavras para descrever o pecado. Ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E verso 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Davi usa 3 palavras diferentes para descrever um erro, um pecado. Ele fala de pecado, iniquidade e dolo. Por que razão Davi usa essas palavras? Quando Davi fala iniquidade, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, Davi está usando uma palavra hebraica, que é a palavra pechá. Ou seja, Davi está dizendo assim: você cometeu uma rebelião, mas você é bem-aventurado porque Deus perdoa a sua rebelião. Quando Davi fala do pecado, ele está usando uma outra palavra hebraica, a palavra jatá. Essa palavra significa errar, significa não cumprir o seu dever. Então, se você errou, não cumpriu o dever pelo qual Deus te chamou, você não precisa ficar desesperado, porque o seu pecado, o seu erro é coberto. Davi também usa aqui a palavra dolo. A palavra dolo, a palavra hebraica aon, que significa desviar-se, ter uma má intenção. Então, se você se desviou em algum momento, se você teve uma má intenção em alguma coisa que você fez, não precisa se desesperar também, porque Deus também te perdoa. Davi faz essa descrição aqui do pecado em diferentes palavras para dizer algo muito simples. Não importa que pecado que você cometeu. Se algo aparentemente mais simples, digamos assim, como numa visão mais humana, se você apenas se desviou do caminho, Deus te perdoa. Mas se você cometeu algo grandioso, como uma rebelião, também não precisa ficar desesperado. Deus também te perdoa. O amor de Deus é tão grande que Ele perdoa qualquer pecado. O amor de Deus é incomparável, que Ele olha para o ser humano e diz assim: filho, não importa o que você fez. Não importa o pecado que você tenha cometido. Não importa até onde você tenha ido. Eu estou aqui de braços abertos para te receber e te perdoar. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. E Ele nos perdoa, não importa o tipo de pecado que tenhamos cometido. Não importa o quão longe tenhamos ido. Deus, em sua misericórdia, nos oferece o perdão. Quando confessamos os nossos pecados, nós reconhecemos que erramos. Reconhecemos que precisamos ser reconciliados com Deus. E nós reconhecemos que temos este reconciliador. Deus é nosso reconciliador. Jesus é o nosso reconciliador. Deus em Cristo está nos hoje perdoando todo e qualquer pecado. Moisés, lá em Êxodo capítulo 34, verso 6 e 7, ele diz que Deus é compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Moisés também descreve o pecado sob diferentes óticas. Ele fala da iniquidade, transgressão e pecado. Deus é grandioso, Deus é misericordioso, clemente, compassivo, longânimo. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Deus hoje quer nos salvar. Deus hoje quer nos resgatar, nos trazer o perdão. Você precisa ser perdoado? Você precisa de uma transformação em sua vida? Você está angustiado porque percebe que você fez algo que te deixou mal, ou deixou outras pessoas também sob essa condição? Deus hoje quer perdoar você. Deus hoje quer trazer a você uma restauração completa em sua vida. Mas me permita te dizer uma coisa. Talvez muitos hoje não estejam buscando perdão, não porque não entendem, não porque não querem, mas porque estão sendo enganados pelo inimigo. O inimigo não quer que você peça perdão. Ele não quer ver a tua salvação e por isso então, quando cometemos algum erro, Satanás chega até o ser humano com 3 ideias. Ele chega até o ser humano com 3 situações diferentes. Para alguns, ele vai dizer assim, olha, que adianta você pedir perdão? Que adianta você orar e ir a Deus e chorar? Você não vai ser perdoado. Você não vai ser perdoado, sabe por quê? Porque você já foi longe demais. Então para você não tem mais volta. Para você não há mais solução. Você está condenado. O inimigo fala isso e lembre-se muito bem do que eu estou falando. Não é Deus que fala isso. É o inimigo que olha para você e diz, você não tem mais solução. Não tem mais volta para o seu pecado. Deus nunca diz isso. É o inimigo quem diz isso. E ele tem sido muito bem sucedido nessa ideia. Muitas pessoas de fato têm se perdido, têm se angustiado porque acreditam que para elas não há mais solução. Mas saiba que isso é uma mentira do diabo. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Lembra que nós lemos aqui e eu falei? Davi diz que ainda que você cometa uma rebelião, Deus te perdoa. Você pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. Então o inimigo fala para você, você foi longe demais, não há mais perdão. Mas o inimigo, ele não usa apenas essa estratégia. Para outros, ele não vai dizer isso, ele vai dizer o seguinte, olha, você errou? Não, tudo bem, não precisa se desesperar. Não precisa entrar em pânico, fique tranquilo. Você pode ficar em paz, sabe por quê? Porque isso que você fez não é pecado. Não, olha, talvez isso há tempos atrás até fosse considerado um erro, mas hoje não. Hoje nós estamos num mundo diferente, mente mais aberta, as coisas mudaram muito, a sociedade se adaptou, então fique tranquilo, isso não é pecado. E quantos erros cometemos por termos essa mentalidade? O cristianismo hoje se vê obrigado a aceitar muitas coisas, porque se não fizer isso, é taxado como não evoluído em seu pensamento. Quantos erros que até algum tempo atrás eram considerados erros, mas hoje é considerado normal, é considerado até como verdadeiro. Então o inimigo hoje tem levado muitas pessoas também a errarem e não buscarem o perdão por acreditarem que aquilo que era errado não é mais. Então, mais uma vez o inimigo tem sido bem sucedido nessa mentira. Mas para outras pessoas o inimigo traz uma terceira alternativa. Ele diz assim, você quer ser perdoado? Tudo bem, você consegue. Só que para que você seja perdoado, você precisa se esforçar. Você precisa fazer algo muito grande. Você só vai receber o perdão se você merecer o perdão. E aqui é que está mais um erro. Você não precisa fazer nada para ser perdoado. Ah, mas pastor, eu preciso caminhar tantos quilômetros para ser perdoado? Não, você não precisa. Pastor, eu preciso bater com um chicote nas minhas costas para ser perdoado? Não, você não precisa. Eu preciso dar dinheiro para a igreja para ser perdoado? Não, eu não preciso. Eu não preciso fazer nada para ser perdoado. Porque o perdão, lembra que eu falei, não é algo que vem de mim. Perdão é algo que vem de Deus. É a graça de Deus manifestada através da morte de Cristo, através do sangue de Cristo. É isso que nos traz o perdão. Então eu não preciso fazer nada para ser perdoado. Eu só preciso reconhecer o meu pecado, ir a Cristo como a fonte de perdão,
pedir a Ele que me perdoe, que me transforme, que me purifique, e Ele vai fazer isso. Ele é o nosso advogado. É Jesus que me traz o perdão. Eu não preciso fazer nada. É bem verdade, deixa eu aqui abrir um parênteses para você não achar que agora, uma vez que eu não preciso fazer nada, eu também posso continuar fazendo tudo. Uma vez que eu vou a Cristo pedindo perdão e Ele me perdoa, Ele também envia o Espírito Santo para fazer com que a minha vida seja transformada, para que eu não cometa mais aqueles mesmos erros. Mas, veja que eu não preciso fazer nada para ser perdoado. Eu só preciso fazer algumas coisas depois para viver em paz, para que aquela paz que foi me dada quando eu fui perdoado permaneça. Então, hoje não deixe o inimigo enganar você. Você não foi longe demais. Ainda há solução para a sua vida. Ainda há perdão para você. Não pense também que hoje aquilo que foi feito no passado e era considerado erro, hoje é normal. Não. Se era erro no passado, é erro hoje também. Se Deus disse que antes era pecado, Deus agora não tornou aquilo santo ou aprovado. O que era pecado, continua sendo pecado. Ainda há uma outra ideia que o inimigo coloca. O inimigo também diz assim: hoje, quando você comete um erro, ele diz assim, olha, fique tranquilo. Não precisa se desesperar, sabe por quê? Você fez isso, mas aquele fulano lá fez pior. Eu já ouvi muitas e muitas vezes pessoas dizendo assim, olha, eu não vou para a igreja porque eu conheço uma pessoa da igreja que faz tudo errado e está lá posando de santo. Então, se essa pessoa está fazendo errado, Deus não vai me culpar por estar fazendo esse erro. Eu vi isso já agora há poucos dias. Alguém disse assim, não, quando essa pessoa foi questionada sobre um erro que estava cometendo, essa pessoa disse assim, eu não estou me preocupado com isso, porque fulano lá da igreja faz até pior. Querido, se você tem esse pensamento, saiba de uma coisa. Se alguém que você conhece é cristão, não importa qual igreja, está fazendo alguma coisa errada, primeiro, ore por ela, para que Deus mostre para ela esse erro. Ore por ela para que ela entenda que ela também precisa ser perdoada, precisa ser transformada. Porque, segundo, não é o erro dela que vai trazer justificação para o seu erro. Quando Jesus voltar, nós não poderemos dizer assim, Senhor, eu mereço o céu porque o fulano cometeu tal e tal erro. Infelizmente, o que vai acontecer é, se nenhum dos dois se arrepender, se nenhum dos dois buscar o perdão, o outro vai se perder e eu também. Então, não permita que o inimigo engane você. Não permita que o inimigo traga essas ideias erradas à sua vida. Hoje, Deus quer nos perdoar. Não importa o pecado que você cometeu. Na verdade, Deus perdoa todos os pecados, menos um. Só há um pecado que a Bíblia diz que Deus não perdoa. E esse pecado é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que você dia a dia ir negando o chamado que Deus te faz. Jesus, quando iria retornar aos céus, ele disse para os discípulos que ele enviaria outro Consolador. Ele fala isso lá em João capítulo 16 e 17. E quando Jesus enviasse o Consolador, a missão do Espírito Santo seria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo hoje tem trabalhado conosco para nos convencer do nosso erro. Ele vem a mim, a você dia a dia e diz, olha, você errou, você precisa buscar perdão e você precisa buscar a transformação da sua vida. Só que quando nós vamos negando o chamado que o Espírito Santo vai nos fazendo, dia a dia, ele vai também dia a dia se afastando do ser humano, ao ponto de em algum momento ele já não falar mais conosco. Eu creio que esse pecado é também, de certa forma, um pouco difícil de cometer, porque Deus, em seu amor, em sua misericórdia, em sua longanimidade, Ele continua falando conosco, porque Ele não quer que ninguém se perca. Mas vai chegar um momento, e pode chegar um momento, em que eu, em meu pecado, já não quero mais saber de Deus, não quero mais saber da voz do Espírito Santo, e eu então vou deixando de lado, não atendendo o chamado de Cristo,
não atendendo o chamado do Espírito, e assim eu peco contra o Espírito Santo. Para pecar contra o Espírito Santo, as pessoas vão fazendo algo constantemente. E esse algo que elas vão fazendo constantemente é acariciando o seu pecado. Quando nós acariciamos o nosso pecado, infelizmente nós estamos dia a dia alimentando aquele erro e afastando o Espírito Santo da gente. Mas você pode perguntar-se, pastor, o que é acariciar o pecado? Como é que eu acaricio o pecado? Eu tenho 2 filhos, a Sara e o Mateus. E meus filhos sempre foram muito de bichos, gostavam muito de bicho, gostam ainda hoje. E eu lembro-me que alguns anos atrás, quando o Mateus era bem pequenininho ainda, ele pegou um dia uma gata que tínhamos em casa, essa gata nova ainda, bem arisca, e o Mateus pequeno, ele correu atrás da gata, apertou a gata, foi correndo para a sala, sentou no sofá, colocou a gata sobre o colo e começou a passar a mão na cabecinha, no pelo da gata, acariciando-a. Só que aquela gata era bastante arisca e ela começou então a pular, a tentar morder ele, arranhá-lo para fugir. E ela então conseguiu o seu objetivo, fugiu dos braços do Mateus e ele correu atrás dela de novo, a pegou de novo, a trouxe novamente para o sofá e mais uma vez começou a acariciar o bichinho. E a gata mais uma vez o mordeu, o arranhou, fugiu dele e ele foi uma terceira vez. E então eu olhei para ele e disse, Mateus, rapaz, para com isso, tu não tá vendo que a gata está te machucando? Olha aí, até o braço já está todo cortado de a gata te arranhar. Para com isso. E ele com os olhinhos verdes dele, lindo. Meu filho é lindo demais, minha filha também. E ele olhou para mim assim, e disse assim, pai, mas ela é tão fofa. Eu não sabia o que fazer na hora. Aquele olhinho, aquela carinha me olhando, dizendo, pai, ela é tão fofa. A gata está me machucando, está me mordendo, me arranhando, tirando sangue, mas ela é tão fofa. Sabe que hoje Deus está dizendo assim, filho, filha, larga esse pecado. Deixe de lado, ele está te maltratando, te arranhando, te tirando sangue. E você continua com ele aí em seu colo. O problema é que muita gente olha para Deus assim, mas Senhor, esse pecado é tão fofo, é tão gostoso. E assim nós vamos acariciando o pecado. Não abandonar o pecado é acariciá-lo. E acariciar o pecado traz as consequências muito trágicas. Hoje Deus faz um chamado para você. Talvez você tenha que deixar algo que para você é muito importante, que para você é muito bom, que para você traz até uma certa felicidade. Mas existe um preço a ser pago. Jesus pagou o maior de todos os preços, que foi derramar o seu sangue para que pudéssemos ter o perdão. Talvez você também tenha que pagar algum preço hoje. Alguns anos eu estava fazendo uma semana de oração numa cidade chamada Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E fazendo ali a semana de oração, eu havia feito durante a semana inteira as pregações, visitei as pessoas ali da região da igreja onde eu estava. E eu lembro-me que na sexta-feira à noite eu conversei com os jovens da igreja e propus fazer um culto diferenciado. O culto não seria feito dentro da igreja, porque a igreja tinha um pátio bem grande e ela ficava numa parte alta do bairro. E então eu propus a eles fazer um culto no pátio da igreja. Nós fizemos um caminho com tochas, culto à noite, fizemos um caminho com tochas para iluminar, espalhamos outras tochas mais pelo pátio, fizemos uma fogueira para fazer um culto em estilo de acampamento e colocamos as cadeiras ali numa disposição que todos pudessem ficar de maneira que pudessem me ouvir, mas também protegidos do fogo. Eu fiz uma fogueira porque em minha mente um propósito havia. Durante aquela semana, depois de visitar muitas pessoas, eu entendi e percebi que muitas delas estavam angustiadas por algum pecado que estava atormentando a vida delas. Então,
a minha ideia era a seguinte: eu iria fazer uma mensagem que pudesse trazer conforto, esperança, mas que pudesse também fazer um chamado às pessoas. E diante do meu chamado e do seu entendimento, eu ia convidar as pessoas que escrevessem em um papel aquele pecado que elas queriam abandonar, ou se elas tivessem em mãos ou quisessem buscar aquilo que para elas era um empecilho para encontrar paz com Deus, elas pudessem trazer e jogar dentro do fogo. E eu então estava ali fazendo a mensagem, e no momento em que eu disse assim: olha, você que tem algum pecado que te afasta de Deus, você que tem alguma coisa que te incomoda, que te tira a paz, e você hoje quer receber o perdão e quer hoje também ter paz com Deus, eu convido você a escrever no papel, ou se você tem em suas mãos, aquilo que te incomoda, com todo cuidado. Aproxime-se da fogueira e jogue ele dentro, numa ideia simbólica de que ao destruir esse mal que te afasta de Deus, você quer deixar isso para sempre. E alguém estava cantando durante aquele momento, e eu vi algumas pessoas ali jogando alguns papéis que elas haviam escrito, outros jogando alguns CDs de músicas não cristãs. Eu vi gente jogando várias coisas. De repente, nas minhas costas, alguém fez alguma coisa que fez aquela fogueira balançar. E algumas pessoas olharam assim meio que sem entender e até admiradas. E como eu não havia conseguido ver o que havia acontecido nas minhas costas, eu não tive reação diferente. Quando terminou o culto, uma gurizada muito grande veio até mim e disse assim: pastor, o senhor viu o que o Jonathan e o Wesley jogaram no fogo? E eu disse que não, porque eu estava de costas, não vi. E então eles falaram assim para mim: pastor, eles vieram cada um pegando sobre as pontas um PlayStation, e eles jogaram no fogo aquele videogame com 3 controles e uma pilha de CDs. Para mim aquilo foi admirável. E só que, deixa eu abrir um parênteses aqui, não estou dizendo que você deve hoje chegar e jogar o seu videogame, a sua TV ou qualquer coisa no fogo. Mas eu fui conversar com aqueles meninos, perguntei: olha, meninos, por que vocês fizeram isso? E a pergunta deles foi até, para mim, surpreendente. A resposta deles foi até para mim surpreendente e lógica. Eles me falaram assim: pastor, o senhor não disse que aquilo que nos afastava de Deus, que nos incomodava e que tirava a nossa paz, nós deveríamos jogar no fogo numa ideia de que nunca mais nós iríamos usar? Eu disse sim. Então, o videogame nos afastava de Deus. Os jogos que nós jogávamos eram jogos de tiro, eram jogos de morte, eram jogos violentos, eram jogos de zumbis, eram jogos... enfim, tudo nos afastava de Deus. Daí eu até perguntei: mas por que vocês não pegaram esse videogame e venderam, então pegaram o dinheiro e aplicaram numa coisa boa? E eles disseram: não, pastor, a gente sabia que se nós não fizéssemos isso, nós iríamos ficar com aquele pecado sempre. Nós iríamos ficar acariciando esse erro sempre. Porque, querendo ou não, nós podíamos jogar só os jogos fora e ficar com o videogame e trocar por jogos mais saudáveis, mas nós gostamos do que é errado, nós gostamos do que é mal. Sabe que aqueles meninos, eles se desfizeram de uma coisa muito cara, muito importante para eles, mas pagaram o preço porque queriam ser perdoados, queriam viver em paz com Deus, queriam perdão, queriam renovar a vida. O que hoje afasta você de Deus? O que hoje tem tirado o seu sono? Qual é o pecado que você tem acariciado em sua vida e que tem levado você para longe do Senhor? Hoje o convite que eu te faço é: se desfaça disso. Jogue fora este mal. Arranque este mal pela raiz. Não permita que nada mais afaste você do Senhor.
Se for preciso perder alguma coisa de valor, que perca. Perca esse objeto de valor, mas não perca a sua vida, que tem muito mais valor para Deus. Deus hoje quer trazer perdão para você. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa quão longe você tenha ido de Deus. O sangue de Jesus pode perdoar qualquer pecado. O sangue de Cristo pode renovar qualquer pessoa, qualquer vida. Hoje Ele quer transformar você. Você quer receber o perdão de Deus? Você tem o desejo de ter a sua vida transformada? Se você neste momento tem algum pecado que quer confessar, deixar diante de Deus, eu convido você a fechar os olhos e juntamente comigo orar a Deus e pedir a Ele que nos perdoe, pedir a Ele que nos transforme, pedir a Ele que nos restaure. Vamos orar neste momento. Querido Deus, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor sabe as lutas que temos, o Senhor vê o pecado que dia a dia cometemos. Quem sabe alguns de nós tenham ido bastante longe de Ti, se afastado, não dado ouvidos à chamada de Teu Santo Espírito. Quem sabe alguns de nós tenhamos acariciado algum pecado, mas obrigado porque em Tua graça o Senhor nos perdoa. Obrigado porque em Tua graça, Senhor, o sangue de Jesus nos purifica e nos renova. Fortaleça-nos, grande Deus, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos em nossa caminhada e permita um dia vivermos no lar eterno, onde nada mais desses males existirão. Fica, ó Deus, com esta pessoa que está me ouvindo neste momento, que ela sinta o Teu toque, o toque de Teu Espírito, sinta a restauração de sua vida, sinta o Teu perdão e viva em paz. Toma-as em Tuas mãos, eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.